Coronavírus, a gente mostra o primeiro dia do decreto que antecipou as férias escolares e parou Brasília pelos próximos 15 dias. Avanço da doença no DF, agora são 14 casos confirmados, 2 deles na UTI. Em todo o país, são 200 pessoas com coronavírus. Economia, diante do baque da infecção, o governo estuda medidas para salvar as companhias aéreas que sofrem com cancelamentos em larga escala. Olá, eu sou Juliana Cury e começa agora o Band Cidade primeira edição. Seja bem-vindo. A gente começa falando, claro, sobre o coronavírus e não podia ser diferente. O Distrito Federal já tem 14 casos confirmados e agora 2 deles em estado grave. Além da mulher que segue internada no Agarram, tem agora uma pessoa na UTI do Hospital Santa Lúcia. Na tentativa de frear o vírus, o Distrito Federal estendeu as medidas drásticas de restrição. Um novo decreto antecipou as férias escolares e suspendeu cinemas, museus, teatros e academias por 15 dias. A única coisa que volta a funcionar amanhã são as creches públicas na tentativa de aliviar a vida dos pais que ainda precisam trabalhar. É o coronavírus mexendo com a rotina da capital do país. As escolas continuam fechadas. No portão, a diretora coloca o novo aviso de que as aulas estão suspensas até o dia 30 de março para evitar a proliferação do novo coronavírus. Medida anunciada pelo governador Ibanez Rocha vale para as unidades públicas e privadas. De acordo com a Secretaria de Educação, apenas as creches e centros de ensino que atendem crianças de 0 a 3 anos irão funcionar a partir desta terça-feira. Outra decisão tomada pelo governador foi a liberação de dinheiro no cartão material escolar para ajudar na alimentação de estudantes que recebem Bolsa Família. No próprio cartão material escolar, o BRB irá acreditar um valor para que haja uma complementação na alimentação dessas crianças. Esse valor deverá estar disponível e será divulgado em todas as nossas redes a partir de terça-feira. Pelos próximos 15 dias, as academias também ficarão fechadas. O decreto atingiu também o funcionamento de cinemas, teatros e museus. Pelos próximos 15 dias, todos os locais estarão fechados. Para fiscalizar o cumprimento da determinação, o DF Legal vai atuar juntamente com as forças policiais. Caso alguém esteja desrespeitando a norma, será obrigado a fechar as portas. Vem aí também um convênio com a rede privada de saúde, a coleta compulsória de amostras de casos suspeitos feitos em clínicas. Todas essas pessoas que se furtarem ao cumprimento da lei serão obrigadas pela via policial. Então, a partir de então, nós não precisamos mais de uma medida judicial específica, a não ser que seja uma situação tão inovadora que careça de uma interpretação do Poder Judiciário. Ainda para evitar uma escalada no número de casos de coronavírus, o GDF preparou um pacote de medidas que inclui nas ações a utilização de equipamentos que identifica a presença dos sintomas do vírus. O aparelho vai ser usado em filas da rodoviária interestadual e do aeroporto JK. Essa é a primeira frente de identificação, baseada em diferença de temperatura em comparação ali com o indivíduo saudável. Como você acabou de ver, o decreto que antecipou as férias não atinge as creches, pelo menos as públicas. Já as particulares estão decidindo nesse momento se aderem ou não à suspensão das aulas em uma reunião com o sindicato. Qualquer novidade a gente traz aqui nesta edição. E o Brasil tem 200 casos de coronavírus, de acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde. E são mais de 1.900 em investigação, em 25 estados e no Distrito Federal. Os detalhes chegando agora ao vivo com a Renata Dourado. Oi, Renata, boa tarde. Oi, Juliana, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade primeira edição. Boa tarde para você, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. É isso, de acordo com o boletim mais recente, que é o boletim de ontem do Ministério da Saúde, temos aí 200 casos confirmados de coronavírus no Brasil. A gente lembra que todos os dias o Ministério atualiza esses boletins e atualiza, portanto, esses dados, né? Desde que houve essa descentralização, portanto, as próprias secretarias de saúde estão divulgando os dados, chega no final do dia, o Ministério faz essa compilação e atualiza, portanto, esses dados. Então, de acordo com
esses dados mais recentes, desses 200 casos, 68% desses casos estão concentrados no estado de São Paulo, ou seja, 136 casos confirmados em São Paulo. O segundo estado aí que tem o maior número de coronavírus é o Rio de Janeiro, com 24 casos. Aqui no DF, como nós vimos, são 14 casos. A gente lembra que aquela comitiva que viajou com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, dessa comitiva, 11 pessoas estão com coronavírus. Então, temos aí 11 casos confirmados. O presidente, a gente lembra aqui, fez o exame deu negativo. No entanto, o próprio Ministério da Saúde pediu para que ele refizesse esse exame por conta desse contato que ele teve com todas essas pessoas. E hoje, em entrevista ao Datena, o presidente Bolsonaro disse que está assintomático, ou seja, não tem sintomas, mas que amanhã ele vai fazer novamente esse teste. E por conta disso, a recomendação médica era que ele não tivesse contato com outras pessoas, o que não aconteceu, né? Ontem nós tivemos manifestações em todo o Brasil, manifestações favoráveis ao governo, contrárias ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro apareceu junto dessas pessoas, tirou selfie, teve vários contatos ali com essas pessoas e claro que a repercussão foi imediata, né? Sobretudo porque era uma manifestação contra o Congresso Nacional. Então, os presidentes da Câmara, os presidentes do Senado se manifestaram, o presidente Rodrigo Maia se manifestou, vou pedir para o Neto soltar aí o Twitter que ele fez. Então, ele disse, por exemplo, que o mundo está passando por uma crise sem precedentes, mas que, pelo visto, ele, se referindo ao presidente Bolsonaro, está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Nós vemos aí, portanto, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também se manifestando, disse que, diante da gravidade da pandemia, exige de todos aí, inclusive do presidente da República, a responsabilidade. Disse também que convidar para atos contra os poderes é confrontar a democracia. O presidente Bolsonaro também respondeu. Ele disse que gostaria que os dois, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, fossem também às ruas para eles verem como é que eles seriam recebidos pelas pessoas. Enfim, é o que não interessa para nenhum de nós, né? Esse confronto entre os poderes, a gente espera que realmente eles consigam se equilibrar aí. E vamos ver agora uma reportagem que fala um pouco como foi essa manifestação ontem, especificamente aqui na capital do país. Sem usar máscara, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o protocolo de segurança do coronavírus e deixou o isolamento no Palácio da Alvorada. Ele passou mais de uma hora com os manifestantes, apertou a mão de alguns, tirou fotos para outros. Logo antes da rampa do Planalto, o presidente falou da manifestação em transmissão pelas redes sociais. Não tem preço o que esse povo aqui está fazendo dia de hoje, apesar de eu ter sugerido, né? Não posso mandar, a manifestação não é minha. Na manifestação não faltaram críticas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Fora Rodrigo Maia, fora Davi Alcolumbre, fecha o Congresso e fecha STF, foram algumas das frases que embalaram o protesto. A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública não divulgaram o número de manifestantes. A gente já está aqui com o nosso comentarista, Cláudio, bem-vindo, boa tarde. O que achou aí do presidente participando do protesto? Eu acho que foi, assim, um ato precipitado do presidente, né? Mas, assim, fica parecendo que o presidente se jogou no meio da multidão, que saiu abraçando todo mundo. O que ele fez foi cumprimento com mão fechada, não chegou a ser aperto de mão. Chegou com aquele cumprimento de mão fechada que está tão em voga agora. Muito semelhante em gravidade do que um cumprimento com o cotovelo, que agora também o coronavírus introduziu essa prática em muita gente. Ontem, no debate entre candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos, os dois candidatos se cumprimentaram dessa maneira na frente da televisão. O que a gente verifica, olha, teve aí uma manifestação no fim de semana aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o país. O que é que aconteceu? Nada. É uma manifestação. Isto se chama democracia. Tem gente que, para eles, que democracia só é válida quando é favorável aos seus próprios interesses. Quando a democracia é usada, a prática democrática, para protestar contra eles, contra, por exemplo, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que andam se comportando muito mal no exercício do cargo, aí vira ataque às instituições. Não, foi manifestação livre. Você pode até não concordar. Eu, pessoalmente, não concordo com várias das faixas e palavras de ordem, cartazes exibidos durante a manifestação, mas vivemos uma democracia. Democracia é isso mesmo, meu caro. É a convivência dos contrários. Temos que tolerar esse tipo de manifestação. Do ponto de vista
da epidemia ou da pandemia de coronavírus, né? A gente precisa estar sempre com a cabeça no lugar para não exagerar nas coisas, né? No Brasil, a gente está vendo agora um certo pânico, uma quase histeria, como classificou uma médica geriatra num vídeo que viralizou na internet. Uma histeria decorrente do excesso de informações, preocupantes mesmo, né? E as pessoas nem sequer param para conversar, para pensar. Você imagine que o coronavírus é uma gripe, né? É uma gripe, tem sintomas de gripe, é uma gripe. Então, assim, a nossa notícia, olha, aqui em Brasília já são 14 pessoas contaminadas. É mais ou menos assim, sabe aquela gripe Xuxa, gripe Neymar, gripe não sei o quê? É alguém dá manchete ao fato de que já tem 14 pessoas com gripe Neymar nas ruas. Quer dizer, é um evidente exagero, né? Os cientistas têm lembrado, médicos, infectologistas, que a gripe comum mata muito mais, tem matado muito mais ao longo dos anos. E nem por isso ninguém fez nada. Essa pandemia acabou provocando um pandemônio, né, de reações de governantes que não querem levar na consciência, né, a dúvida de que não tomaram as medidas adequadas. E eles então exageram. Eu acho que em casos assim, todo exagero é bom, né? Como disse Nelsinho Trade, o senador que está infectado, que acompanhou o presidente a Miami, ele me disse numa entrevista sexta-feira passada que todo excesso é bem-vindo, mal é que não faz, né? Nenhum excesso de cuidados provoca coisa ruim. Portanto, é sempre bom que se cuide mesmo, que tome todas as providências que têm sido adotadas aqui no Brasil e no mundo, mas não é para tanto. Se cuidar e não ficar em pânico, né? Obrigada, Exato. Cláudia. A seguir, o clima no transporte público de Brasília em tempos de coronavírus. Afinal, tem gente que segue trabalhando, né? O Band Cidade volta já. Os cartões do Passe Livre Estudantil estão bloqueados a partir de hoje. Voltam amanhã apenas para quem faz estágio. Hoje, o estudante que precisou trabalhar logo cedo foi pego desprevenido. A decisão pegou Matheus de surpresa. Ele usa o passe estudantil para ir ao estágio. Teve que pagar a passagem do próprio bolso. Tem que economizar aí, né, a renda do que o estágio proporciona para a gente, que não é para o Vale Transporte, né, mas é o jeito, tem que utilizar de qualquer forma. Com certeza. Vai impactar de uma forma ruim na minha economia, né, que não estava preparado para pagar a passagem, né, com o dinheiro que eu tenho. Durante o período de suspensão das aulas, o benefício também será suspenso. No decreto elaborado pelo governo do Distrito Federal no sábado, ficou determinada a antecipação do recesso das férias escolares do mês de julho, que terá início a partir desta segunda. De acordo com o texto, a suspensão das aulas terá duração máxima de 15 dias corridos, independentemente de dias de recesso constante no calendário escolar da unidade de ensino. Cerca de 260 mil cartões foram bloqueados. Outra medida para conter a proliferação do coronavírus é a limpeza nos ônibus, antes de cada viagem. Limpeza que nem todos os passageiros perceberam. Nos ônibus eu ainda não vi. Os ônibus continuam normal, inclusive o ônibus hoje não estava muito limpo, né? Nessa linha que eu faço no tráfego diário, ele não estava muito limpo, então eu achei meio estranho, mas sempre gera, né? Uma coisa que não está descartada é o medo, né? Aqui no metrô, sexta-feira, eu percebi as moças limpando com álcool em gel. Em algumas estações, nessa aqui mesmo, especial, não vi não. O governo do Distrito Federal propôs a redução de 11% do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, para produtos como álcool gel, álcool 70%, luvas, máscaras e hipoclorito de sódio usado na limpeza de hospitais. A medida visa baratear os insumos necessários para que a população siga em segurança na prevenção ao Covid-19. A previsão é que o texto siga até amanhã para a Câmara Legislativa. Nele, o Executivo local propõe a redução do imposto, que sairia dos atuais 18% para 7%. E o governo federal também deve anunciar a qualquer momento novas medidas econômicas de combate ao avanço da doença. O setor aéreo gera preocupação. Entre as medidas devem estar a desoneração da folha de pagamento das aéreas e a isenção de PIS/COFINS sobre querosene e passagens. E não para por aí. Vamos voltar a falar ao vivo com a Renata Dourado. Oi, Rê.
Pois é, Juliana, infelizmente a repercussão na economia, não só aqui no Brasil, mas em todo o país, é imediata, né? Então os governos estão tendo que intervir, tomar medidas para tentar amenizar essa crise que vem acontecendo, né? Então, hoje, durante toda a manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com todos os secretários, uma reunião ali com a equipe econômica, portanto, para verificar quais as medidas poderão ser tomadas, outras medidas, né, para amenizar, portanto, esses efeitos. Então, pode ser que hoje ou nos próximos dias tenhamos mais anúncios com relação a essa questão. O Conselho Monetário Nacional divulgou hoje também 2 medidas para tentar amenizar essas crises que dizem respeito imediatamente à renegociação de dívidas, seja por empresas ou por pessoas, e a concessão de créditos. Então, há uma estimativa de que aproximadamente 3,2 trilhões de reais de créditos sejam aplicados aí nessa medida, né, para tentar amenizar, portanto, como a gente está dizendo aqui, esses efeitos. A gente lembra também que o governo já havia anunciou na semana passada medidas importantes também com relação a essa questão, ou seja, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Então, a primeira parcela, que em geral é paga no mês de agosto, vai ser paga no mês que vem, no mês de abril. O governo também estuda antecipar a segunda parcela desse benefício, no 13º salário, que em geral é paga em dezembro. Então, há a possibilidade, isso não foi batido o martelo ainda, mas o governo está estudando, de antecipar para o mês de maio. E a gente lembra aqui também que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a redução dos juros consignados do INSS, que também já foi anunciado. Então, o governo estuda estender essa medida para outros trabalhadores. Além do que, o comprometimento da renda, o teto, né, o máximo que as pessoas podem pegar de 35% do comprometimento do salário, vai aumentar, é um estudo também, para 40%. E, além disso, a equipe econômica confirmou que estuda medidas importantes relacionadas ao saque do FGTS. Então, pode ser que nos próximos dias, hoje ou nos próximos dias, nós tenhamos outras medidas aí anunciadas pela equipe econômica para tentar amenizar esses efeitos aí do coronavírus. Juliana. Certo, obrigada, viu, Renata? Grave a situação, né, Cláudio? O comércio está sofrendo bastante já. É muito grave, né? Você chega nos restaurantes você já percebe isso, né? No comércio, nos shoppings, as pessoas estão evitando mesmo a aglomeração. Isso é importante em razão da questão sanitária. É preciso evitar a todo custo. Não por acaso o presidente Jair Bolsonaro tem tomado medidas, tem orientado o seu governo a tomar medidas. O ministro da Saúde tem feito essas recomendações permanentemente, assim como aqui no nível local, o governador Ibanez Rocha tem tomado medidas. Neste fim de semana, ele assinou vários decretos, né? Inclusive aquele que proíbe a prática ou a atividade de academia de ginástica aqui, exatamente porque é um lugar que concentra muita gente, as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Enfim, foi uma medida compreensível diante desse quadro. Agora, isso terá consequência, né? Tudo isso terá consequência no emprego, né? Na economia. Muita gente que vive, por exemplo, mais das comissões que recebem, os garçons, tudo gente que vai sofrer muito com isso, né? É preciso lembrar que a legislação prevê que durante 15 dias o empregador mantém quem banca esse salário. Mas os 15 dias restantes do mês, o governo é que vai ter que fazer isso. Quer dizer, há uma série de medidas e providências que precisam ser pesadas, ponderadas e adotadas pelo governo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito local. Vai pesar para todo mundo. E foi enterrado neste domingo em Teresópolis o corpo do ex-ministro do governo Bolsonaro, Gustavo Bebiano. Ele morreu aos 56 anos, vítima de infarto. Gustavo Bebiano estava num sítio em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, com o filho. Tinha 56 anos e era pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio. O lançamento oficial estava marcado para 4 de abril. Segundo a polícia, de noite, Bebiano contou ao filho que não estava se sentindo bem, mas foi deitar. De madrugada, o jovem acordou com um barulho. Quando chegou ao banheiro, viu o pai caído no chão e saiu correndo com ele para o hospital. Lá, o médico constatou um infarto, mas como viu um ferimento no rosto, decidiu enviar o corpo para o IML para mais análises. De acordo com o delegado do caso, os peritos constataram que as feridas eram compatíveis com a queda provocada por um infarto fulminante. Bebiano foi pivô da primeira crise do governo Bolsonaro. Com pouco mais de um mês e meio de governo, foi exonerado da Secretaria-Geral da Presidência. A crise se deu em meio às revelações do escândalo de candidaturas laranja no PSL e Bebiano disse que foi demitido pelo filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, responsável por cuidar das redes sociais do pai. Advogado, Bebiano conheceu Bolsonaro em 2017.
Como presidente do PSL, levou o então deputado federal para o partido e coordenou a campanha de Bolsonaro à presidência. Depois da demissão, se tornou adversário político de Bolsonaro, deixou o PSL e se filiou ao PSDB. O governador de São Paulo, João Dória, veio da capital paulista para o enterro. Gustavo Bebiano foi um patriota, defendeu o Brasil, ajudou o Brasil, fez o que pôde para ajudar o Brasil. Deixa um legado, deixa a sua história, deixa a sua coragem, deixa o registro de um homem de bem que fez a defesa do que era correto para o Brasil. O corpo de Bebiano foi sepultado no fim da tarde no cemitério Vale do Paraíso, em Teresópolis. Ele seria candidato, né, Cláudio? É, um candidato de chances muito limitadas. Ele não era um candidato competitivo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem candidato, o PSDB, então, com o falecimento de Gustavo Bebiano, o PSDB anunciou hoje que o candidato substituto dele à Prefeitura do Rio de Janeiro também não tem lá grandes chances, mas o partido não pode ficar sem candidatura. É o empresário Paulo Marinho, que apareceu aqui nas imagens com o braço sobre os ombros do governador de São Paulo. O empresário também esteve ligado, foi muito ligado ao Bolsonaro nessa reta final, né, de campanha, e tanto quanto o Gustavo Bebiano rompeu com o presidente. E agora a Renata Dourado volta com mais um recado para você. Você está pensando em morar, investir e produzir em lotes e terrenos com toda a segurança? Então eu tenho uma boa notícia. A Terracap é para você e também é para todo o DF. Sabe por quê? Porque parte dos recursos arrecadados com a venda de cada terreno volta para você em forma de investimento em infraestrutura. Em 2019, a Terracap garantiu junto ao GDF um investimento de 426 milhões de reais em obras. Somente em Vicente Pires foram 15 milhões de reais. 72 mil pessoas foram beneficiadas. Foram várias obras de urbanização com a instalação de redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas. E essas melhorias não foram só em Vicente Pires, não. Recanto das Emas, Parque das Bênçãos, Samambaia, Guará, Noroeste e Lago Norte também receberam investimentos. A Terracap ainda conseguiu avanços como a reformulação do ProDF e a concessão da Arenaplex para iniciativa privada por 35 anos. E não parou por aí. A Terracap fez muito mais e vai continuar fazendo para você e para todo o DF. A seguir, o UFC a portas fechadas em Brasília. Você vê o resultado da luta que aconteceu sem público no sábado. O Band Cidade volta daqui a pouco. Você lembra que em agosto do ano passado um rapaz foi baleado durante uma discussão no trânsito? Pois é, hoje, depois de 7 meses internado, o Everton Leonardo Elias infelizmente morreu. Ele foi baleado na cabeça por um policial militar aposentado durante uma briga de trânsito em Taguatinga. A nossa equipe conversou com a mãe do rapaz de 32 anos na semana passada, quando ele estava internado. Hoje veio a confirmação da morte. A luta agora é por justiça. O processo ainda não teve uma definição. A mãe lembrou que o filho foi baleado na cabeça por um sargento aposentado da Polícia Militar do DF durante uma discussão de trânsito em Taguatinga. O crime ocorreu na Avenida Elmo Cerejo, em agosto do ano passado. Até então, o ex-servidor de 49 anos foi acusado de tentativa de homicídio qualificado e se tornou réu na justiça. Mas o ex-militar responde ao processo em liberdade. Vou fazer tudo por ele. Mas eu estou fazendo uma série de sacrifícios de ordem financeira para poder dar tudo melhor para o meu filho. E essa pessoa não está tendo nenhum ônus, nem financeiro, acho que nem moral, porque, não sei, acho que não. Continua levando a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. O Everton Leonardo Elias, de 32 anos, foi baleado no dia 2 de agosto. Por meio de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram ver a briga de trânsito que motivou o crime. A gravação mostra o carro de Everton Gurgel fechando o Fiat Uno do ex-sargento e faz zigue-zague na pista. 5 dias depois, o ex-policial se apresentou à delegacia. O caso segue na justiça. O coronavírus também causou mudanças e alterações na rotina do esporte. Pela primeira vez em mais de 25 anos de UFC, o combate foi realizado a portas fechadas e logo a tão esperada edição de Brasília. Gente, para os fãs, restou acompanhar o evento do lado de fora do ginásio Nilson Nelson na noite de sábado.
O dia era para ser de alegria para o Davi. O aniversário de 15 anos seria comemorado com a família, assistindo ao UFC no ginásio Nilson Nelson. Mas os planos foram frustrados com a decisão de proibir a presença do público. O jeito para não passar a data em branco foi tirar uma foto na entrada. Eu estava muito ansioso para assistir o UFC, iam ter lutadores que eu já acompanho há bastante tempo, como o Charles do Bronx e o Demian Maia. Mas infelizmente por essa questão de segurança, de saúde, teve que ser cancelado. O evento internacional atraiu pessoas de todos os cantos do país. Esse grupo de amigos veio de Brusque, no interior de Santa Catarina. A gente se programou faz tempo para vir para Brasília, né? E pegamos de surpresa a partir dessa semana e nós tínhamos pago tudo já, hotel, passagem aérea, o próprio evento nós pagamos também. As coisas assim, de bares grandes fechadas, só tinha só barras menores, né? Que deu para ficar e curtir, fazer um lanche, mas fechado, tudo fechado. Como as portas do ginásio estavam fechadas, muitos fãs foram para a porta do hotel na esperança de conseguir ver os atletas. A Sula veio de Xinguará, no interior do Pará, e conseguiu tirar algumas fotos. Conseguimos algumas, mas mesmo assim é muito decepcionante. A preocupação com o coronavírus fez com que poucas pessoas pudessem acompanhar o evento dentro do ginásio. A imprensa, inclusive, não pôde ficar no local das lutas. Todos foram colocados neste hotel, onde foi montada uma área de entrevista com os lutadores. Lutadores que também mostraram preocupação com o coronavírus. Eu fico muito solidária a toda família que tem alguém com caso ou ao evento mesmo, as pessoas que economizaram dinheiro para comprar ingressos para vir para cá, porque não é barato, não é fácil vir alugar, sei lá, carro, reservar hotel e ter que cancelar, né? Eu dou minha solidariedade mesmo, muito obrigada por ter vindo, mas nós temos que colocar a saúde em primeiro lugar, né, gente? O primeiro UFC da história, sem público, terminou com saldo de 6 vitórias, 5 derrotas e 1 empate para os brasileiros. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. O Band Cidade Primeira Edição fica por aqui.